Olá a todos, eu me chamo Bárbara Cruz. Hoje vou apresentar a aula que eu denominei de reações químicas para a disciplina de experimentação. Então, os objetivos dessa aula, a serem alcançados, é compreender o que são reações químicas e como elas acontecem, assim como compreender o que é um reagente e o que é um produto dentro da química. A duração da aula deverá ser de 2 horas e os conhecimentos prévios do aluno deverá simplesmente entender o que são substâncias. E o público-alvo é o primeiro ano do ensino médio. Muitas escolas, acredito eu, que ensinariam esse conceito, introduziriam esse conceito no 9º ano, mas é mais comum que ele seja ensinado no primeiro ano do ensino médio. Então, a estratégia utilizada, nessa aula será proposto que os alunos acompanhem a atividade experimental aqui demonstrada e também realizem a mesma em casa, uma vez que ela não oferece nenhum tipo de risco, onde a demonstração aqui feita ajudará a entender o conceito de reação química, assim como a natureza das reações e a sua relação com o cotidiano. Nada mais é do que um ensinamento do que vem a ser uma reação química, dentro do que o aluno já conhece. Os recursos utilizados para essa aula, além dos reagentes que são encontrados em casa, de fácil acesso, que eu vou falar mais à frente, são o Google Meet, a plataforma, e também o PowerPoint. Então, a aula em si, proposta, ela tem início com o seguinte questionamento que deverá ser feito aos alunos, que é por que você não pode esquecer de colocar fermento no bolo? Qual o papel do fermento na massa do bolo? Por que ele não pode ser esquecido? E aí, diante desse questionamento, vai ser proposto na aula que os alunos utilizem o fermento para bolo e qualquer vinagre que eles tenham em casa, É interessante também mencionar que esses reagentes, eu vou estar introduzindo o conceito de reagentes e produtos, eles já deverão ser solicitados na aula anterior. Então, a ideia é que o aluno tenha esses 2 produtos na aula e aí possa fazer a reação química. Além desses 2 produtos, para os alunos que conseguirem, tiverem acesso, também vai ser utilizado um balão de festa. Mas caso o aluno não tenha acesso, ele pode fazer essa reação química dentro de um copo de vidro sem nenhum problema. Então, como fazer o experimento, Essa foto ela vai indicar as instruções aos alunos. Então, vai ser utilizado um funil, no número 1, indicando o funil, e em amarelo nós temos aí o balão, tá? Então, com a ajuda do funil vai ser introduzido bicarbonato ou fermento de bolo, Aqui nesse exemplo, o desenho está mostrando bicarbonato de sódio, mas ao longo da aula eu também vou sugerir que após esse experimento os alunos realizem o mesmo, só que trocando o fermento pelo bicarbonato de sódio. E então, com a ajuda do funil, vai ser introduzido o fermento de bolo nesse balão, E após feito isso, esse balão ele vai ser introduzido na boca de uma garrafinha, uma garrafa PET de tamanho pequeno, onde deverá estar cheia até a metade com vinagre. E aí, após isso, o aluno vai verter, esse balão, o conteúdo do balão, no caso, fermento de bolo, para que esse conteúdo caia e tenha contato com o vinagre. E aí, depois disso, a ideia é explicar todo esse processo e solicitar que os alunos façam em casa. E depois, que isso tudo for feito, questionar e ouvir os alunos sobre o que ocorreu na aula. Nesse momento também é interessante que seja indagado o que o aluno observou de fato em relação não só à visão, a parte que eles viram, mas também a parte do ouvir. Então, é interessante pedir aos alunos que ouçam
né, se ocorre algum tipo de barulho durante essa reação. Como professor, você também não pode esquecer que é uma turma de primeiro ano do ensino médio, então seria um dos primeiros contatos do aluno com a química. Outra coisa também importante é que os alunos eles venham a relacionar o fato do balão encher com a formação do gás, né? Então, é o momento de introduzir esse conceito de formação do gás e transformação química. É importante que o professor venha explicar, né, a questão do efervescer da mistura e liberar o gás. Então, que esse gás ele vai vir a passar da boca do balão, da garrafa, né, em si, e vai encher o balão. É importante também verificar se ficou evidente em todos os alunos a transformação que foi ocorrida, a transformação química. Deixar claro a questão dos reagentes utilizados e do produto e indagar os mesmos em relação a qual foi o produto obtido, produto químico, né? Em relação às substâncias da mistura, explicar que elas venham a reagir entre si, enquanto isso eles venham originando o que vem a ser uma substância diferente das iniciais e, enfim, compreender o conceito do que é um produto na química. É interessante também que ao final desses questionamentos, claro que evidenciando se realmente todos os alunos tiveram acesso a esses reagentes, mostrar de fato o que seria esperado, o resultado alcançado. E aí, diante desse tema, da foto mostrada, novamente reexplicar tudo aquilo que foi observado e reexplicar o conceito de reagente, de reação química e do produto obtido. Pedir aos alunos também que eles refaçam esse experimento com bicarbonato de sódio, isso é muito interessante. E também, mesmo que o experimento tenha acabado e os alunos refaçam, a minha proposta aqui é que volte, né, a aula volte ao indagamento inicial e solicite como uma atividade de casa, que os alunos pesquisem diante do que foi visto na aula, o porquê do fermento não poder ser esquecido e a questão da liberação do gás. A proposta aqui não foi dar as respostas na primeira aula, mas sim fazer uma aula introdutória e, a partir dessa aula introdutória que foi aqui apresentada, realizar uma segunda aula com as respostas dos questionamentos. A minha apresentação foi essa e eu agradeço a atenção.